Olá, vamos agora compreender o funcionamento da diferença de alíquota no ICMS. A diferença de alíquota é fruto das alíquotas estipuladas pelo Senado Federal na Resolução número 22 de 1989. O Senado Federal, nessa resolução, ele cumpriu a questão da fixação das alíquotas interestaduais. E ele estipulou que nas operações realizadas nas regiões Sul e Sudeste, com destinação de mercadorias ou serviços a contribuintes das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, a alíquota, ou seja, a tributação do ICMS saindo do estado da região Sul e Sudeste, seria de 7% para esses estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou Espírito Santo. Quando qualquer outra operação, a alíquota seria de 12%. Então, mercadoria que sai da região Sul ou Sudeste para Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou Espírito Santo, a alíquota será 7%, ou seja, 7% fica para o estado que está vendendo. E os outros estados vão ficar com a diferença, 11%, quando essa mercadoria for vendida no outro estado. Qualquer outra operação que não seja essa, do Sul e Sudeste para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a alíquota é 12%. Então, se o estado do Sul vende para o estado do Sudeste, 12%. Se o estado do Sudeste vende para o estado do Sul, 12%. Se o estado do Nordeste vende para outro do Nordeste, 12%. Se o do Nordeste vende para o Sudeste, 12%. Se o do Nordeste vende para o Norte, 12%. Qualquer outra operação será 12%. Só será 7% dos estados do Sul e Sudeste para Norte, Nordeste, Centro-Oeste ou Espírito Santo. E temos uma questão interessante sobre essa diferença de alíquota que fica, para o estado que recebe a mercadoria, mesmo quando há 12%, como a alíquota interna é 18%, fica 6%. Então, o estado que recebe a mercadoria recebe mais, ganha mais. Antes da emenda constitucional 87, não era assim. Se a venda fosse para não contribuinte, ou seja, para a pessoa consumidor, nessa operação interestadual incidiria 18%, independente do estado que fosse. Então, se eu comprasse uma televisão lá de São Paulo, viria a 18% e São Paulo ficaria com os 18%. O Ceará não receberia nada de ICMS com essa minha compra. Mas precisamos lembrar que a Constituição de 88 ela foi feita numa época em que nem internet havia. A internet que havia ainda era algo muito reservado a universidades. Não havia a franca expansão da internet, não havia disponibilidade de internet e, portanto, não existia comércio eletrônico. Não havia comércio eletrônico naquela época. Mas, com o crescimento da internet, surgiu também o crescimento do comércio eletrônico. E isso causou uma descompensação no ICMS. Porque o consumidor que antes comprava na loja na cidade dele, passou a comprar na loja que estava no outro estado. E como ele era consumidor final, a loja do outro estado emitia a nota fiscal e o ICMS ficava todo para aquele estado. O estado que recebia não via nada. Em razão disso, surgiu o protocolo 21/2011 do CONFAZ. O CONFAZ resolveu dizer o seguinte nesse protocolo: olha, a partir de agora, quando o consumidor final comprar pelo comércio eletrônico, pela internet, a empresa lá de São Paulo, ou do Rio, ou de onde tiver essa empresa de comércio eletrônico, ela vai ter que recolher o ICMS para o estado de destino. Então, ele vai recolher a alíquota da operação interestadual, por exemplo, de São Paulo para o Ceará, 7%. 7% fica para São Paulo. E os outros 11%? Os outros 11% vai ter que recolher para o Ceará. E fez isso através de um convênio, criando essa forma de tributação que não estava na Constituição. Porque antes da emenda 87, na Constituição dizia o seguinte, que quando houvesse a venda da mercadoria para consumidor final, incidiria a alíquota interna. Então, incidiria 18% e ficaria para São Paulo. Mas
obviamente, isso era inconstitucional, esse convênio. E o Supremo o declarou, através do recurso extraordinário 680/89, o Supremo entendeu que nesse convênio regulava a exigência de parcela do ICMS por Estado membro destinatário da mercadoria, parcela devida na operação interestadual em que a aquisição pelo consumidor final era virtual, por meio de internet, telemarketing ou showroom. E, portanto, o Supremo derrubou o acordo fiscal, ou seja, disse que era inconstitucional esse acordo, esse convênio, e o recolhimento do ICMS, ele não seria mais feito para o Estado de destino, né? Mas sim deveria ser feito somente para o Estado onde estava a empresa do comércio eletrônico, ou seja, só recolher para o Estado de origem, o Estado que vendia. E por isso o Congresso veio e, atendendo à pressão dos estados, principalmente os estados que não eram sede de empresas com grande força no e-commerce, veio a emenda constitucional 87. Essa emenda constitucional 87 alterou o parágrafo 2º do artigo 155 e passou a prever o seguinte: nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final. Antes ele não falava isso, ele dizia que quando era consumidor final, era operação interna, considerava-se operação interna, ou seja, ficava tudo para o estado de origem. Contribuinte ou não contribuinte localizado em outro estado, será adotada a alíquota interestadual. Então, ou seja, qual a alíquota? Aquela da resolução do Senado. 7% se for do Sul e Sudeste para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou 12% nas outras operações interestaduais. E caberá, olha lá, então vai aplicar a alíquota interestadual. E vai caber ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado e a alíquota interestadual. Então, se a alíquota interna normalmente é 18%, vendeu para cá, para o Ceará, a televisão saiu lá de São Paulo, eu comprei lá na internet, no Magazine Luiza, então vai vir a 7%, então vai ser de 7%, e quando chega aqui no Ceará, o Magazine Luiza tem que recolher 11% para o estado do Ceará. É isso que está dizendo o inciso 8º do artigo 155, parágrafo 2º. E ele fala ainda o seguinte, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e interestadual do inciso 7º será atribuída. Então, quem é que vai recolher? E fala ao destinatário se ele for contribuinte. Então, se eu for uma empresa, eu vou recolher a diferença do ICMS aqui para o Ceará. Não vai ser a loja que está mandando lá. Não vai ser a indústria lá de São Paulo. Eu que vou recolher essa diferença. Se for não contribuinte, que é o consumidor, é o remetente. Por isso que eu falei para vocês que é o Magazine Luiza que vai recolher esse ICMS. Vamos agora a um quadro em que eu vou explicar melhor o funcionamento dessa diferença de alíquota. Vamos lá. Vamos agora compreender o funcionamento da diferença de alíquota. Veja, a diferença da alíquota é a determinação da resolução do Senado, que já foi vista, que estipula que nas operações de venda de mercadorias interestaduais, a alíquota aplicável do ICMS não vai ser a alíquota interna, que normalmente é 18%, vai ser a alíquota interestadual, que é 12%. Então a regra é que nas operações interestaduais incida 12% de ICMS, quando for entre contribuintes. Agora, a mesma resolução do Senado estabelece que, quando a venda for realizada dos estados do Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo não entra nessa regra, o Espírito Santo vai para outra regra. Então, quando a venda é do Sul e Sudeste, para os estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o estado do Espírito Santo, a alíquota interestadual deixa de ser 12% e passa a ser 7%.
Portanto, nas operações de venda de mercadorias, em que a mercadoria sai do sul ou sudeste para os estados do norte, nordeste, centro-oeste ou Espírito Santo, incide 7%. E o que é a diferença de alíquota? É exatamente a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Vamos aos exemplos. Uma mercadoria que saia do estado de São Paulo com destino ao estado do Ceará. Como ele está saindo de um estado do sul, o sudeste, do estado do sudeste, que é São Paulo, para o nordeste, um estado do nordeste, a alíquota vai ser 7%, significando que vai incidir 7%, esses 7% ficam para o estado de São Paulo. E entra no estado do Ceará. Quando o Ceará for vender ao consumidor final, vai incidir a alíquota interna, que é 18%. Portanto, a diferença de alíquota aqui, 18 menos 7, é de 11%. Se o estado do Ceará vende para o estado de Pernambuco, aí entra a regra geral, porque a mercadoria está saindo de um estado que não está nem no sul nem no sudeste. Então, a alíquota vai ser de 12%. Quando Pernambuco, a empresa de Pernambuco vende para o consumidor final, incide 18%. E a diferença de alíquota é de 6%. O que acontece é que com a emenda constitucional 87, em razão do comércio eletrônico, como já foi explicado, passou-se a estipular como regra para a empresa que está como emissora, como vendedora do produto, ela deve recolher esse diferencial de alíquota quando ela está vendendo aqui para alguém no Nordeste, mas essa pessoa é não contribuinte. Então, ela tem que recolher, além de recolher o ICMS, que seria de 7% para o estado de São Paulo, ela recolhe a diferença de alíquota para o estado do Ceará. A mesma coisa aqui, o Ceará vendendo para Pernambuco. Se o destinatário lá em Pernambuco for consumidor final, ele deve recolher, essa empresa do Ceará, além de recolher para os cofres do estado os 12% do estado do Ceará, deve recolher a diferença de alíquota para o estado de Pernambuco. Espero que tenha ficado claro esse funcionamento da diferença de alíquota. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.